Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é coragem na caminhada. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, das várias ideias, reflexões, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia eu apresento um conteúdo diferente. Espero te ver em todas essas lives. Ana Maria Kolernik, boa noite. Riselda de Lima escreveu aqui: boa noite, Hugo, você me transmite paz. Obrigado, Ana Maria. Maria de Fátima Mazuco e Regina Esgarbosa Silva disseram boa noite para vocês também. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Então, com relação a essa questão do tema de hoje, coragem na caminhada, é que às vezes nós ficamos aflitos quando vemos a prosperidade e o sucesso de muitas pessoas egoístas, sem piedade. E que sentimento essa experiência causa em nós? Quando nós vemos pessoas egoístas, sem piedade, tendo sucesso, tendo prosperidade, como que nós nos sentimos? Pode ser que aquilo cause em nós alguma revolta, alguma desesperança, pode ser que cause inveja, e isso pode também causar perda de coragem em nós continuarmos batalhando, nós continuarmos nessa caminhada, achando que as pessoas egoístas e sem piedade conseguem as coisas e nós não. Mas nós não sabemos se eles conquistaram tudo isso que eles têm através do merecimento. Se conquistaram essa posição pelo merecimento deles, nós não sabemos. E também nós não conhecemos quais são os desígnios de Deus com relação a eles. E principalmente, nós não temos controle sobre as outras pessoas e nem o que está reservado para o futuro delas. Isso cabe a Deus e também ao universo. Porém, é imprescindível que nós trabalhemos para desenvolver em nós a coragem para edificar e conquistar os verdadeiros valores interiores. Então, por exemplo, a beleza física, o poder, a propriedade, a fortuna, que são todos valores exteriores e temporários, podem ser apenas aparências que o tempo pode transformar. Então, aqueles valores que levaremos conosco são aqueles valores que nós levamos depois que terminamos a nossa jornada na Terra. Então, quais são eles? Por exemplo, a bondade, a nossa cultura, a nossa compreensão com relação às pessoas, a nossa simpatia para com as outras pessoas e várias virtudes dessa forma. Então, para nós continuarmos seguindo nessa jornada, nós não podemos nos desanimar. E para isso precisamos de coragem para seguir adiante e nos conectarmos com as energias superiores. Só que sem o esforço da nossa educação pessoal, nós não conseguiremos nos sintonizar com as energias superiores. E por isso existe a necessidade de nós edificarmos em nós a virtude e incorporarmos também a verdadeira sabedoria. Então, nos conteúdos dos meus vídeos, eu costumo dizer que nós devemos seguir em busca de edificação moral e edificação espiritual. E para isso é necessário nós caminharmos, superando os obstáculos e também superando as nossas sombras, transformando aquelas dores e aquelas adversidades em aprendizados para o nosso próprio crescimento. Só que nesse ponto pode surgir uma dúvida sobre o que nós devemos conquistar para o nosso crescimento. Nós podemos achar que caminhar e crescer
é nós nos tornarmos evidentes, conquistando posições de destaque que são até temporários, ou nos estabelecermos melhor financeiramente. Então, às vezes, achamos que caminhar e crescer é conseguir essas coisas. Só que caminhar e crescer não se restringe somente a isso, que são situações passageiras e de curta duração. Esse cenário pode mudar de um momento para o outro. E, além disso, essa forma de ver também está relacionada com a sensação de altura. Quando nós estamos buscando destaque, estamos buscando posições de evidência, buscando nos estabelecermos financeiramente, todas essas coisas passageiras dão para nós talvez uma sensação de altura, de estarmos em um local mais alto. Só que quanto mais alto, a sensação da queda parece maior. Olha só que interessante. Então nós podemos sentir até uma sensação de altura, nós nos sentimos mais elevados, que nós crescemos. Só que se nós crescemos dessa forma sobre as coisas que são passageiras, a nossa sensação de queda parece maior. Ou seja, isso é insustentável a longo prazo, porque nós subimos e ficamos com medo de cair. Então nós não conseguimos nos sustentar naquela posição que nós chegamos, que nós atingimos. E o medo, ele é o contrário da coragem. Então, para nós caminharmos e crescermos, não exteriormente, mas interiormente, alguns pontos são importantes de serem vistos. Vigiar os nossos pensamentos como se fosse uma âncora da nossa alma, que está firme lá no fundo do rio ou lá no fundo do mar, nos sustentando de forma bastante firme as tempestades que passam na nossa mente. Então eu falei que é importante nós vigiarmos os nossos pensamentos, como se fosse uma âncora da nossa alma, que vai segurar no meio da tempestade que nós tivermos na nossa mente. E quando os nossos pensamentos ainda estão somente naquela fase de pensamentos, é mais fácil cuidar deles com o auxílio da nossa disciplina. Como assim os pensamentos ficarem só naquela fase dos pensamentos? É porque os pensamentos, eles podem também passar para um outro estágio. Eles podem se transformar em sentimentos. Só que quando os pensamentos se transformam em sentimentos, fica mais difícil reverter. Porque enquanto nós estivermos pensando e não sentindo nada com relação àquilo, nós podemos ter a disciplina e bloquear aquele pensamento ruim. Agora, quando aquele pensamento ruim surge e ele se transforma em um sentimento, o sentimento que vai surgir daquele pensamento ruim, muito provavelmente vai ser um sentimento ruim também. E aí vai ficar mais difícil nós revertermos a situação. Isso porque o sentimento ruim, ele se sintoniza com alguns outros setores mais sutis. E a energia relacionada a esses sentimentos, eles se espalham como uma cachoeira pelo nosso corpo físico e também pela nossa mente. E desses sentimentos sem vigilância para transformar isso em ação, é um passo. Então, um pensamento ruim, quando se converte em um sentimento ruim, para ele se transformar em uma ação ruim, é um passo. Por isso que é importante nós vigiarmos muito os nossos pensamentos. Então, quanto antes conseguirmos identificar esses pensamentos ruins, melhor. Agora, com relação aos pensamentos, se nós já tivemos alguma experiência anterior, onde nós conseguimos utilizar esse conhecimento, onde nós soubemos frear alguns pensamentos ruins, então, nas situações em que começarem, por exemplo, a formar alguns pensamentos ruins e por algum descuido da nossa parte, esses pensamentos são fotografados pela nossa mente, pelos mais variados ângulos, e ficam armazenados no nosso inconsciente. E também fica impregnado no nosso corpo físico e também na nossa mente, com essas energias. Mas a partir do momento
que sabemos usar esses recursos, eles ainda demoram mais um tempo para desfazer essa energia. Então, se nós já tivemos alguma experiência anterior onde tivemos um pensamento ruim e conseguimos frear esses pensamentos ruins, nós conseguimos até segurar um pouquinho, controlar um pouquinho no campo das emoções. Mesmo que nós tenhamos nos distraído e aquele pensamento ruim se transformou num sentimento ruim. Então esse sentimento ruim faz com que a energia se distribua pelo nosso corpo físico e a nossa mente. Só que nesse ponto, se a gente tem alguma experiência, nós podemos pensar da seguinte forma: nossa, eu não deveria estar pensando isso, não deveria estar sentindo isso. Então nós podemos reverter essa situação. Só que aquela energia que nós distribuímos pelo nosso corpo físico e pela nossa mente, ainda vai demorar um pouco mais de tempo para ela ser eliminada. Mas já é um passo adiante, um passo em que nós estamos conseguindo refrear aqueles sentimentos, ou aqueles pensamentos ruins que se transformaram em sentimentos ruins. E quando nós estivermos mais acostumados à vigilância, através dos recursos da nossa inteligência e da nossa evolução moral, a nossa mente vai conseguir identificar esses pensamentos inferiores bem antes da sua formação e antes da transformação desses pensamentos em sentimentos, tornando a tarefa ainda mais fácil. Então, quando ainda estamos no campo só dos pensamentos, é mais fácil nós revertermos a situação, mudarmos o pensamento para alguma outra coisa positiva. Agora, se nós ainda não aprendemos a vigilância, procuremos fazer o nosso melhor. Mas o importante é nós não ficarmos parados. Por exemplo, vamos pensar que nós tivemos um pensamento ruim, se transformou num sentimento ruim e de repente partiu para uma ação ruim. Então o negócio já foi, a coisa já foi feita. Então é importante nós não ficarmos parados, tentarmos corrigir aquele erro e reparar aquele erro também, reparar os danos que nós causamos. Agora, se nós já conseguimos perceber a importância da vigilância, nós já nos despertamos do sono. Então procuremos nos esforçar para cuidar dos nossos vícios e dos hábitos que incomodam mais em nós. Minha mãe escreve aqui: sentimentos de amor são um segredo para se manter uma vida saudável e feliz. Muito bacana o comentário, mãe. Muito obrigado pelo comentário. Muito bom. Então eu disse que nós devemos nos esforçar para cuidar dos nossos vícios e também dos hábitos que nos incomodam. Aí tem um ponto bastante importante. Se nós estamos retirando algo, a sabedoria nos ensina que nós devemos colocar algo no lugar. E se estamos querendo remover o nosso ódio, procuremos plantar o amor. Só que se nós queremos remover o ódio e plantar o amor, nós não podemos ficar focalizados no ódio. Porque se nós ficarmos focalizados no ódio, nós não vamos conseguir plantar o amor. Então é importante nós mudarmos o foco. E se nós queremos, por exemplo, remover a vingança, é importante nós procurarmos alimentar o perdão. E também, se há dúvida que nós queremos remover, procuremos trabalhar a nossa fé. Então, em qualquer situação de coisas que nós queremos remover e colocar outra coisa no lugar, é importante essa mudança de foco. Porque se a gente fica focado só no negativo, é aquilo que nós vamos dar mais força. Então, quanto mais nós focarmos no positivo, aquele negativo vai perdendo a força. Só que essa retirada e substituição não ocorrem imediatamente. É um processo gradual que leva um tempo para ser desconstruído e construído. Desconstruir a coisa ruim e construir algo bom no lugar. Isso porque os pensamentos inferiores que nós temos foram colocados há muito tempo por nós mesmos no nosso inconsciente. E tem raízes profundas lá presas lá no nosso inconsciente. Então essa substituição desses pensamentos negativos por pensamentos mais superiores, eles levam um tempo.
Então, se nós não fizermos nada a respeito, nós vamos continuar recebendo aquela cachoeira de energias negativas que vai sendo distribuída pelo nosso corpo físico e pelo nosso mental. E o resultado de tudo isso nós já conhecemos, que são os distúrbios dos mais variados, tanto no nosso psiquismo, ou seja, na nossa mente, quanto no nosso corpo físico. Então nós estamos falando de vigilância, vigiar os nossos pensamentos. Mas o que nós não devemos fazer nesse processo de vigilância? Nós, por exemplo, não podemos cair no fanatismo, viver somente como se tivéssemos que ficar vigiando o tempo todo. Aí nós vamos ficar pirados, né? Então, vivermos dessa forma, nós vamos ficar aprisionados àquilo, vamos ficar obcecados àquilo. Então, nós devemos levar com mais leveza e não ficar levando aquilo como uma obsessão, como uma culpa, né? Uma outra coisa que nós não podemos fazer é encobrir os nossos erros nesse processo de vigilância. Porque quando nós encobrimos os nossos erros, nós podemos, por exemplo, colocar desculpas, ou nós tentamos nos desculpar a nós mesmos até por aquele erro que nós cometemos. Só que não vai resolver, o erro já foi cometido. Então é importante nós convertermos o erro em responsabilidade. E uma outra coisa também que nós não devemos fazer é exagerar na rota sem ter o devido preparo. Por exemplo, se nós decidimos de um dia para o outro fazer uma caminhada de 100 quilômetros, sem fazer planejamento nenhum, sem estudar as rotas, sem estudar os pontos de parada, sem estudar os pontos de descanso, ou onde vamos fazer a alimentação, sem preparar a nossa jornada, fica bastante complicado, é muito perigoso nós exagerarmos na nossa rota. Então, o ideal é nós seguirmos um ritmo constante, sem ficarmos nos martirizando ou nos culpando por nós não conseguirmos. Então tudo isso é um processo gradativo e por isso é recomendado que nós plantemos sementes no solo da nossa mente. E quanto mais nós repetirmos esse plantio da semente, mais sedimentado ele vai ficar na nossa consciência e também na nossa inconsciência, no nosso inconsciente. Quando nós fazemos um plantio invigilante de ventania, nós vamos colher tempestade. Então é importante a gente lembrar que essa batalha, ela é individual, pois cada um de nós vai colher o que nós estamos plantando. Então procuremos vigiar os nossos pensamentos como se fosse uma âncora da nossa alma. E essa âncora vai dar sustentação para as tempestades que nós encontrarmos no caminho. A Ilza escreve aqui: me policio o tempo todo para não ter hábitos repetitivos e vícios. Muito bacana isso. Interessante isso que você comentou. Me policio o tempo todo para não ter hábitos repetitivos e vícios. Então, quando nós temos hábitos repetitivos e vícios repetitivos, também é bastante complicado. Isso não vai ajudar no nosso crescimento, no desenvolvimento da nossa coragem. Muito obrigado pelo seu comentário, Ilza. E a Sueli Hipólito escreveu aqui: acho que devemos nos sentir como uma plantinha, que para se manter vigorosa dependerá de água, adubo e amor. Exatamente, Sueli. Exatamente, nós devemos sentir como uma plantinha. Para se manter vigorosa depende de água, adubo e amor. Só que a água na dosagem certa e também adubo na dosagem certa, né? Porque se nós colocarmos muita água também pode fazer mal para a plantinha. E muito adubo também pode fazer mal para a plantinha. Por isso que é importante nós irmos devagar, irmos galgando gradativamente esse processo e não exagerarmos de uma vez, porque o reflexo de tudo isso, o retorno de tudo isso vai ser bastante complicado, porque nós, se colocarmos força total no começo e vamos ver que o resultado não vai ser tão grande, nós vamos nos desanimar. Então é importante nós procurarmos fazer isso de uma forma constante,
na nossa vida. E a Sueli Hipólito escreveu também limpar as ervas daninhas que a cercam. Importante também limpando as ervas daninhas. Então nós, como plantas, procurarmos também limparmos e higienizarmos as ervas daninhas que nos cercam. Exatamente. Então aquelas companhias maldosas que não vão ajudar a nós crescermos, nós podemos também nos afastarmos delas, né? Então, se nós temos frequentemente pensamentos negativos, pensamentos maus, demonstra que estamos em algum tipo de desequilíbrio psíquico, ou também em processos de evolução da nossa alma. Então, os pensamentos fixos, eles funcionam como fogo, que o fogo eleva a condição, ele eleva a temperatura do ambiente. Então os nossos pensamentos fixos são como fogo também, que ele vai elevar as condições da nossa mente a altas temperaturas. E levando as condições da nossa mente a altas temperaturas, vai causar repulsão às sugestões de melhoria que nós estivermos recebendo. E se nós ficarmos nessa inércia, vamos diminuir a sensibilidade mental. Então essa diminuição da sensibilidade mental em nós nos deixa insensíveis às sugestões externas. Nós não ouvimos mais o que as pessoas falam para nós, o que dificulta a circulação dos nossos pensamentos que ajudariam no nosso reequilíbrio mental. Então, esses pensamentos fixos costumam se ajustar na nossa mente com uma tela mental, que também dificultam a participação da nossa consciência, porque os pensamentos fixos estão muito ligados às nossas emoções e dificultam a intervenção da nossa consciência. Então, por isso é importante que nós busquemos os recursos que estiverem disponíveis para nós, no estágio em que nós estivermos nesse processo. Então vale lembrar que todas as enfermidades pelas quais nós passamos também são recursos que a pedagogia divina nos coloca como meios de nos elevarmos para patamares superiores de consciência. Então as doenças, as enfermidades são recursos pedagógicos para que nós possamos aprender com eles e crescer moralmente e espiritualmente. Então ninguém sobe sem o devido sacrifício, mas o resultado de cada etapa que nós conquistamos não tem preço. Então como que nós podemos lidar com a fixação dos pensamentos negativos? Então, no lugar de fixação de pensamentos negativos, nós podemos exercitar fixações constantes de virtudes na nossa consciência. Então, sempre quando nós vamos nos encontrar com um adversário, quanto mais nós conhecemos o adversário, melhor nós vamos conseguir lidar com ele. E para lidar com os nossos inimigos internos, também nós precisamos conhecê-los e buscarmos os recursos para nós superarmos. Então, se nós temos as nossas sombras, não adianta fugir das nossas sombras. O importante é acolher essas sombras e procurar entender essas sombras para poder lidar com elas. Então, para que nós possamos exercitar essas fixações constantes de virtudes, nós podemos começar a valorizar as pequenas coisas agradáveis da nossa vida. Pequenas coisas. Apreciar, por exemplo, uma planta, apreciar uma flor, apreciar um objeto, apreciar algo da natureza, apreciar, por exemplo, um alimento que nós vamos consumir, uma fruta que nós vamos consumir. Apreciar a presença de um ente querido. O ente querido também pode estar próximo ou pode estar distante. Lembrarmos deste ente querido também vai ajudar a nós colocarmos pequenas coisas agradáveis na nossa vida.
Então, que nós possamos também valorizar os nossos bons sentimentos, as nossas boas emoções, curtir aquele momento. E nas nossas conversações, procuremos vigiar os nossos pensamentos, para que não escapem alguns pensamentos que possam aborrecer os companheiros que estão nos ouvindo. E é importante nós levarmos uma vida também com um humor sadio na nossa vida. Que o humor sadio, ele é sempre bem-vindo. Então façamos coisas boas, desde as coisas pequenas. E quando alguém chegar até nós, não vamos deixar que as pessoas voltem vazias de esperança ou de confiança que eles depositaram em nós. Por exemplo, é uma tradição da cultura japonesa, quando nós ganhamos algo, nós retribuímos. Por exemplo, se nós recebemos um pote de plástico com alguma coisa dentro, um pote de plástico, um pote de vidro com alguma coisa dentro, nós ganhamos isso para nós levarmos para casa. Quando nós formos devolver esse pote, nós devemos devolver esse pote limpo e com algo lá dentro também. Então é importante que nós consigamos complementar com alguma coisa, acrescentar com algo útil de nós quando nós estivermos retribuindo. Então, quando alguém vem nos visitar, que as pessoas que vêm nos visitar possam retornar com esperança, com mais confiança. Como nós estamos num período de mais isolamento, essa visitação pode ser feita através de um celular, pode ser feita até através de uma videoconferência, né? Através do WhatsApp. Então pode ser feito pela internet essa conversação. Então sempre quando alguém nos buscar, procuremos auxiliar com palavras boas, com palavras de esperança, de confiança. E é importante que nós tenhamos gratidão a todas essas coisas. E esses exemplos que eu dei são apenas algumas formas de nós fixarmos pensamentos salutares na nossa mente. Então, o nosso bem-estar, ele depende de sucessivas fixações de virtudes na nossa consciência. E quanto mais virtudes nós fixarmos na nossa consciência, mais fortalecidos nós vamos ficar. E assim nós vamos ter mais coragem para seguir na jornada da nossa vida, para seguir nessa nossa caminhada. E a Sueli Hipólito escreveu: eu aprendi a ter gratidão pelas pequenas coisas. Bacana esse comentário, Sueli. Isso que você comentou coincide com isso que eu acabei de falar. Muito bacana. Sintonia. Isso se chama sintonia, se chama ressonância, né? Muito bacana. E a minha mãe escreveu aqui: não importa quão pequeno seja, façamos algo com um propósito na vida. Muito bacana esse comentário também, mãe. Então, sempre quando nós formos fazer alguma coisa, por menor que ela seja, que nós possamos fazer essa coisa com um propósito. Muito obrigado pelo comentário também, mãe. Obrigado pelo seu comentário também, Sueli. Então, nós já sabemos que nós recebemos o que nós damos. E que nós vivemos em um ambiente que nós mesmos criamos. E convivemos com pessoas que nós mesmos atraímos. E nós nos vinculamos por sintonia a alguém que está pensando e agindo da mesma forma que nós. Então essa é a lei da ressonância, essa lei que acabamos de comentar agora há pouco. Então talvez, nessa situação que nós estamos, nesse ambiente que nós estamos, talvez nós não estejamos gostando do resultado. Porque pode ser que as nossas ações não estejam representando fielmente a nossa conduta mental. Ou seja, nós pensamos de uma forma, mas agimos de uma outra forma. Em muitos casos, podemos ainda pensar em coisas ruins, mas nós não temos coragem de praticá-las. Mesmo assim, quando nós pensamos em coisas ruins, principalmente com relação a outra pessoa, nós vamos atingir as outras pessoas com esses pensamentos. E vamos também causar uma desordem nessas energias,
primeiro em nós, e a pessoa também pode sentir se ela se sintonizar com as nossas energias. Agora, se ela tiver em uma outra sintonia, ela não vai receber essa conexão. Então, é necessário que nós tenhamos um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de tempo, e com a ajuda de Deus e do universo, nós vamos conseguindo educar nossa mente gradativamente. Então, com um pouco de esforço, um pouco de tempo e com a ajuda de Deus e do universo. Dessa forma, nós vamos educando a nossa mente. E a nossa conduta mental, ela está associada também ao nosso futuro. Se nós temos ideias e temos pensamentos bons, os nossos costumes também serão bons. Se os nossos pensamentos são ruins, teremos também uma vida conturbada. Então, se nós queremos ter uma vida com mais coragem e menos sofrimentos, nós devemos trabalhar para que a nossa parte moral se eleve, começando pela nossa mente. E é dessa forma que essa nossa elevação moral vai poder atuar sobre os nossos impulsos animais mais primitivos. E é um processo também demorado. Então, toda a construção, ou qualquer construção, requer um tempo, requer um esforço, requer persistência, requer fé, requer também exercício constante do amor, como a minha mãe comentou aqui também. Então não existe nenhuma construção que apareça assim instantaneamente. Por isso o nome construção. O que está pronto não precisa ser construído. Então, se os nossos pensamentos dirigem a nossa conduta, é importante que nós deixemos a nossa consciência fazer a sua parte também, disciplinando os nossos sentimentos mais inferiores. Se nós deixamos os nossos sentimentos mais inferiores tomarem conta das nossas ações, nós não vamos deixar a nossa consciência fazer a parte dela. Então é importante nós darmos a abertura para a nossa consciência fazer a parte dela, para nós pararmos para raciocinar, pararmos para refletir. É nesse momento que a nossa consciência entra em ação. Então, se nós vemos, por exemplo, outras pessoas que agem de uma forma que nós não concordamos, nós não devemos também agir da mesma forma. E nós podemos utilizar exemplos assim para vigiar nossa conduta, para nós não fazermos o mesmo que aquelas outras pessoas que estão fazendo algo ruim que nós estamos vendo. Então nós não precisamos fazer a mesma coisa que eles, vigiando a nossa conduta. Sueli Tereza Soares Montefusco disse: boa noite, estou adorando, gratidão. Muito obrigado, Sueli. Regines Garbosa Silva escreveu: ouvindo aqui, muito bom, sempre em construção. Muito obrigado pelo comentário, Regina. Agora vamos supor que nós queremos mudar um pensamento infeliz, mas nós não estamos conseguindo. O que nós fazemos nesse momento? Nós queremos mudar aquele pensamento, mas não está dando, a gente não está tendo força para mudar aquele pensamento infeliz. Procuremos orar. Então, quando nós oramos, fará com que nós nos sintonizemos com outras energias, desde que essa oração seja feita de coração, e não a oração que é feita de forma decorada, sem aquele sentimento envolvido. Então, o sentimento tem que estar envolvido, o nosso coração tem que estar envolvido na oração. Então, um exemplo. Uma vez eu estava saindo do escritório, depois de um dia bastante atribulado no meu trabalho profissional, isso quando ainda não fazia home office, né? Ia trabalhar no escritório. Então, na saída do escritório, eu tive um dia bastante atribulado no meu trabalho profissional, e eu saí de lá e eu estava a caminho do meu trabalho voluntário. Então, do meu trabalho profissional até o trabalho voluntário demorava mais ou menos 1h30, 2 horas. Então, esse era o trajeto que tinha com esse trânsito de São Paulo. Então, eu estava com um pensamento não muito feliz, né? Era um pensamento infeliz.
E como eu ia fazer um trabalho voluntário, eu tinha que estar melhor moralmente e espiritualmente. Só que eu não conseguia mudar aquele pensamento, aquela energia ruim, aquela energia negativa. Então eu estava dirigindo e dentro do carro eu comecei a fazer oração. Comecei a fazer a oração do Pai Nosso, por exemplo. Fiz uma vez, aí não funcionou. Aí fiz a segunda vez, não funcionou. Mas eu sei que a oração funciona. Eu fiz a terceira vez. E quando eu estava na metade da oração do Pai Nosso, na terceira vez, foi como se eu recebesse um banho de luz. Aquelas energias negativas desapareceram. E assim eu pude me sintonizar com as energias superiores. Então fica a dica. Se um pensamento infeliz chegar, nós não conseguimos mudar esse pensamento infeliz, que possamos fazer orações, que isso vai ajudar bastante. E isso não foi só uma única vez, não, já aconteceu várias outras vezes. Então, se a gente não conseguir fazer oração, procuremos pegar um livro edificante e abrir numa página. E quando nós pegamos um livro edificante e abrimos numa página, nós vamos receber uma mensagem que vai ajudar a nós sairmos daquela energia negativa. Tem muitas pessoas que costumam usar, por exemplo, aquele livro Minutos de Sabedoria. Então, qualquer livro que tenha boas mensagens vão ajudar nesses momentos, para nós sairmos desse pensamento infeliz. Então, esse processo de nós fortalecermos na coragem é um trabalho que compete a cada um de nós realizar, sem terceirizar essa tarefa para ninguém. Onde nós devemos buscar o recurso que todos nós temos à nossa disposição. E conforme nós vamos evoluindo, outros recursos, outras ferramentas e outros instrumentos vão surgindo. Não é assim que acontece, por exemplo, no videogame. Quando nós estamos jogando, por exemplo, um videogame, faz muitas décadas que eu não jogo. Mas quando eu jogava, o videogame tinha várias fases. E conforme eu ia passando as fases, eu ia conquistando pontos, ia conquistando mais ferramentas para seguir adiante. Um dos videogames que eu joguei há bastante tempo atrás foi o do Mario. O Mario, que a gente ia seguindo aquela caminhada dele, ele ia vencendo aqueles vários obstáculos, e tinha um determinado momento que ele virava em Super Mario, ganhava uma capa que podia até voar. Então nós também não vamos conseguir voar, mas nós vamos conseguir ferramentas, vamos conseguir recursos para continuar nossa caminhada mais para frente. E os recursos que nós conquistamos vão ajudar qualquer outro problema que se repetir. Porque depois que nós passamos por uma dificuldade, aprendemos com aquela dificuldade, conseguimos as ferramentas, os recursos necessários, se aquela dificuldade aparecer de novo, nós vamos saber como resolver com os recursos que nós conquistamos. Então lembremos disso na nossa jornada, na nossa caminhada, que nós possamos ter coragem para continuar a seguir caminhando em frente. A Regina escreve aqui: por incrível que pareça, estou com um livro aqui do lado, Minutos de Sabedoria. Olha só que bacana, Regina, olha só que sintonia. Então esse livro é muito bacana e muitas pessoas têm esse livro e ajuda muita gente. Se não for o Minutos de Sabedoria, pode ser qualquer outro livro edificante, um livro de mensagens, um livro onde tenha conteúdo bom, conteúdo positivo. Qualquer coisa serve. Se não tiver livros, pode ser até a Bíblia. Pegar a Bíblia e abrir numa página, que vai ajudar também. Então a Regina escreveu aqui: eu estava organizando as gavetas e deixei o livro na mesa. Que bacana, Regina, olha só, sintonia. Muito legal. Muito obrigado pelo seu comentário, Regina. A Soeli Hipólito escreveu aqui: Minutos de Sabedoria é um livro maravilhoso. Eu rezo, mas prefiro conversar com o plano sagrado. Exatamente. Porque quando nós conversamos com o plano sagrado, nós também estamos rezando. Nós estamos saindo daquela sintonia que nós estamos e nos conectando com o plano sagrado. Muito obrigado pelos seus comentários aqui. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos, por exemplo,
O que a prosperidade e o sucesso dos outros pode provocar em nós, em termos de sentimento, e o que isso representa também para nós. Nós vimos a importância de nós desenvolvermos a coragem em nós, para nós edificarmos e conquistarmos valores verdadeiros interiores, os verdadeiros valores interiores, e não buscarmos os valores exteriores apenas. Então é importante nós buscarmos também os valores interiores. Nós vimos a necessidade do nosso desenvolvimento pessoal. E agora nós temos também o entendimento sobre o que é caminhar e crescer, moralmente e também espiritualmente. Nós vimos os problemas que os nossos pensamentos ruins se transformam em sentimentos. E vimos também as consequências que isso causa. Vimos também a analogia dos pensamentos negativos, dos pensamentos maus com o fogo. E também nós vimos como lidar com aquela fixação de pensamentos negativos. Então é importante nós vigiarmos os nossos pensamentos, mas o que nós não devemos fazer nesse processo de vigilância, nós vimos também. Então é importante nós vigiarmos, mas tomarmos alguns cuidados nesse processo de vigilância, não exagerarmos na dose. Então, quando nós queremos tirar um determinado sentimento que achamos negativo e colocar um sentimento positivo no lugar, é importante nós mudarmos de foco e não ficarmos focados apenas no negativo, porque senão nós vamos continuar potencializando o negativo. E vimos também a lei de sintonia, que é a lei da vinculação nossa com outras pessoas, nossa com as energias do ambiente, que também vem a ser a questão da ressonância, muito falada também na física, ou estudada pela física. Então, nosso bem-estar depende de sucessivas fixações de virtudes na nossa consciência, de onde nós vamos galgando patamares cada vez maiores de coragem para nós seguirmos a nossa caminhada. A Nica Amarano disse: sim, faço isso, abro o Evangelho e acontece isso mesmo que você disse. A luz vem e tem que persistir. Exatamente. Muito bacana esse exemplo que você deu, Ni. Você abre o Evangelho e realmente quando abre o Evangelho, a luz vem. E esse efeito ele é imediato. Tentem fazer isso com algum livro positivo, com o Evangelho ou mesmo com a Bíblia. Procure fazer isso que o efeito é imediato. Eu já fiz isso várias vezes e funciona. Então a minha mãe escreveu: todas as experiências são processo de desenvolvimento da alma, ensinamento da Seicho Noye. Muito bacana, mãe. Olha só que interessante, né? O ensinamento da Seicho Noye tem muito a ver com o que nós estamos falando também. Então é um ensinamento universal. Se nós buscarmos nas várias doutrinas, nas várias religiões, vamos encontrar fundamentos muito similares. Então, muito obrigado pelo comentário. Sueli, Regina, Ni, a minha mãe também. E a Regina escreveu aqui: uma coisa de cada vez. Exatamente, Regina, uma coisa de cada vez. Porque se nós tentarmos fazer várias coisas de cada vez, nós vamos nos perder e não fazer nada de forma perfeita, de forma correta. E a Regina escreveu: estou reaprendendo, saindo da caixinha. Muito bacana, Regina. Obrigado pelo comentário. Aqui tem um comentário da Rosana Coelho. Somos a soma dos nossos antepassados. Temos heranças espirituais, mas somos também seres individuais. Temos que determinar o que queremos para a nossa vida e devolver para o universo o que não queremos, pois não nos pertence. Muito obrigado pelo seu comentário, Rosana.
Nós somos a soma dos nossos antepassados. Muito bacana esse comentário. Temos heranças espirituais. E também isso remete também à gratidão que nós devemos aos nossos antepassados, né? Muito bacana o comentário. Muito obrigado, Rosana. Então espero que durante esse tempo de live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, do seu dia a dia. Então escreva um comentário caso ainda não tenha escrito e se teve algum ponto que te chamou mais a sua atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Então se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a todos vocês, gratidão a todas vocês. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras eu faço lives às 19 horas e 19 minutos. Então eu transmito essas lives através do YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia eu transmito um conteúdo diferente. Eu compartilho um conteúdo diferente. E espero te ver em todas essas lives. Desejo a todos que estão aqui me acompanhando uma excelente noite. Uma noite bastante reconfortante. Que nós possamos durante a noite refazer as nossas energias e despertar amanhã com novas energias ou com energias renovadas. E que todos nós também possamos ter um excelente final de semana. Um excelente final de semana para todos vocês. Muito obrigado a todos que me acompanharam aqui até o final deste vídeo, até o final dessa live. Então, boa noite a todos vocês. E vejo vocês na segunda-feira, às 19 horas e 19 minutos. A Regina escreveu: muito agradecida, sempre muito bom, gratidão. Muito obrigado, Regina. Gratidão a você também. Vânia Tempone escreveu: gratidão. Gratidão a você também, Vânia. Delis Costa escreveu: live maravilhosa, gratidão. Muito obrigada, Delis. Gratidão também a você. Vânia Tempone escreveu: com certeza, me ajudou muito. Muito bacana. Muito obrigado. Que bom, fico muito feliz pelo conteúdo do vídeo, poder estar ajudando pessoas. Muito obrigado, Vânia. Sueli Hipólito escreveu: que Deus ilumine, ou que Deus sempre o ilumine. Boa noite. Muito obrigada, Sueli. A Regina escreveu: noite de muita paz a todos. Muito bacana. Colocou a mãozinha assim. E Ilza Justina também bateu palmas e também colocou a mãozinha assim. Gratidão, gratidão a todos vocês. Gratidão a todas vocês. Então vamos encerrando aqui a live. Então, boa noite a todos vocês. Vejo vocês na segunda-feira às 19 horas e 19 minutos. Boa noite.